E aí, guys, como é que vocês estão? Porra, quanto tempo, hein? Faz que eu não gravo absolutamente nada. Antes de mais nada, eu gostaria simplesmente de pedir desculpas, principalmente a galera aí que era membro do canal, né, por ter ficado todo esse tempo sem postar vídeo, praticamente desde o ano passado sem nada. Quem me segue lá no Instagram e também participa lá do nosso grupo do Telegram, tá ligado porque que eu tô meio fora. Infelizmente, eu não ganho dinheiro fazendo vídeo pra internet, né? Eu tenho que trabalhar na minha área. Mas agora que eu consegui um tempinho, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, que era um vídeo que eu tava querendo gravar há um tempo, na verdade, que é justamente falando sobre o Thor, que eu, pessoalmente, é um tema que eu adoro. Pra ser mais específico, eu queria falar sobre técnicas de desanonimização na rede Thor, que é um tema que, bom, a galera fala muito pouco, e quando fala de uma forma extremamente genérica, como, por exemplo, um ataque de correlação, onde ele controla o primeiro e o segundo nodo, mas o que não dá tantos detalhes assim, né? Mas na verdade existem diversos ataques, diversas técnicas que podem ser utilizadas aí para tentar desanonimizar alguém que está utilizando a rede Thor. E o que eu pretendo fazer é justamente criar vários vídeos mostrando todas as técnicas que eu consegui aplicar, porque claro, algumas técnicas ou são mais teóricas do que práticas, ou você precisa de um número muito grande, vamos dizer assim. Digamos que alguém normal não conseguiria aplicar a técnica, mas das técnicas que eu consigo aplicar aqui, né, com os meus laboratórios, a minha ideia é justamente mostrar, explicar como que esses ataques funcionam na prática mesmo, para facilitar o entendimento tanto das proteções quanto dos problemas que a rede Thor ela apresenta. Como eu acabei de falar, existem diversas técnicas, e a técnica que eu decidi abordar aqui hoje é justamente a técnica de injeção de pacote. Tentando resumir aqui a ideia dessa técnica, basicamente, vamos imaginar que a gente tem um circuito do Thor, né, um circuito semelhante ao Thor, onde você tem alguém que está acessando algum serviço anônimo e ele faz o envio de um pacote TCP, um pacote UDP dentro desse circuito anônimo. Em algum momento, esse pacote vai chegar no final do circuito, que vai fazer a chamada ali para a internet. A ideia da injeção de pacotes é justamente você interceptar aquele pacote em algum ponto do caminho. O ideal é que seja logo no início, né, para que você consiga fazer ali a correlação. E uma vez que você intercepta esse pacote, você injeta uma marca d'água nele. Você coloca algum trecho ali, alguns bytes, né? Algo para que você possa comparar futuramente. A ideia é que quando você consegue injetar uma marca d'água dentro desse pacote e ele entra nesse circuito anônimo, quando ele chegar lá no final daquele circuito, você vai conseguir comparar e ver aquela mesma marca d'água que você injetou. E dessa forma correlacionar. Então esse tráfego aqui que está saindo é o mesmo que eu interceptei lá no início e pode correlacionar. Esse cara está tentando acessar esse serviço. Na teoria é um ataque muito lindo, mas é claro que eu não ia deixar isso só na teoria e fui tentar montar um laboratório para aplicar essa técnica de verdade, mostrar aqui para vocês. Então a primeira coisa que eu fui fazer foi um teste para saber como caralhos eu ia colocar uma marca d'água dentro de um pacote TCP. A verdade é que adicionar uma marca d'água no pacote pode parecer algo muito top, né? Mas na verdade é algo muito mais complicado, porque tem muitos poucos lugares onde você pode adicionar essa marca d'água no pacote. Mais especificamente, o que sobra, né, o que fica aí para a gente modificar e colocar a nossa marca d'água é o header do pacote TCP, porque muitos desses headers são sobrescritos à medida que eles passam por algum gateway. Então, por exemplo, determinados campos eu não posso modificar e determinados campos, se eu modificar o pacote, simplesmente ele não vai, ele é considerado inválido. Então tem poucos campos dentro desse header TCP que eu posso de fato modificar para adicionar a marca d'água. No teste que eu fiz inicialmente, eu modifiquei especificamente as flags, né, adicionando ali uma flag de URG, uma flag de urgência, né? E também modifiquei o campo do tamanho da janela, que se você já fez o nosso curso de pentest, você já tá ligado o que é isso, porque a gente fala sobre o pacote TCP e como que ele funciona, inclusive os parâmetros do cabeçalho dele. De qualquer forma, no meu teste inicial, eu fiz um script, né, que faz um pacote TCP ali
modificado e fiz uma chamada diretamente ali para o meu servidor. Não diretamente, né? Na prática mesmo, o meu ISP ali, o meu provedor, ele estava no meio do caminho. Mas a ideia era só saber se de fato eu seria capaz de modificar esses campos e se o meu servidor ele receberia esse pacote com os campos modificados. Eu montei o script Python, quando eu executei ele, analisando os logs lá do servidor, boom, tá lá o pacote chegando bonitinho pra gente com as flags modificadas e com o tamanho de janela também modificado para aquilo que eu setei. Ou seja, a gente deveria sim ser capaz então de modificar, de adicionar a flag num pacote TCP ali do Tor. Aquele pacote passaria por todos os nodos, por todos os relays, e quando ele chegasse no final, no de saída, que é o que eu controlo, a gente seria capaz de ver o pacote TCP com as flags modificadas, né, com o header modificado. Logo no início, o primeiro desafio, na verdade eu não diria nem que foi um desafio, né, que era simplesmente montar o meu nó Tor de saída. Para esse ataque eu teria que interceptar uma chamada antes dela entrar na rede Tor, ou quando ela entrasse no primeiro nodo da rede Tor, né, e teria que ser capaz de analisar aquele tráfego no último nó Tor, ou seja, eu teria que controlar pelo menos 2 nós na rede Tor, o de entrada e o de saída. Só que para facilitar a minha vida, eu não vou controlar o nó de entrada. Na verdade, eu vou usar a minha própria máquina como se a minha máquina ela fosse um nó de entrada. E vocês vão entender mais para frente. Mas o que eu tinha que configurar primeiro era o meu nó de saída, porque eu tinha que ter um nó de saída. Lá no meu curso de anonimato, eu já ensinei como que a gente faz para montar o nosso próprio nó Tor, né? Você pode aí fazer o seu nó tanto de entrada, quanto do meio e quanto de saída. Lá no nosso curso de anonimato aqui no canal eu já ensinei. Então não vou ficar enrolando muito aqui. Apesar disso, esse foi o processo mais demorado, né? Que foi compilar ali o Tor. Para ser capaz de modificar o pacote antes dele entrar na rede Tor, eu utilizei o iptables aqui na minha máquina, que basicamente o que essa regra faz é colocar todo o tráfego de rede que está indo para o meu servidor SOC, ou seja, para o que está indo para o daemon do Tor rodando na minha máquina, eu passo aquilo para o netfilter, que é basicamente um espaço para que eu possa escrever um programa e esse programa trabalhar com aquele pacote. E o programa ele pode modificar o que eu quiser ali naquele pacote, claro, desde que não esteja criptografado, né? Como a gente só vai mexer no header, não tem nenhum problema. E eu usei a minha própria máquina ao invés de utilizar um nodo guardião, né? Porque eu poderia fazer isso em um nodo guardião. Por exemplo, ao invés de fazer uma regra para redirecionar os pacotes que estão indo para o meu servidor SOCKS, né, na minha porta 9050, para que meu script ele possa modificar aquele pacote, eu poderia fazer isso perfeitamente em um nodo guardião. O problema é que aí seria muito mais complexo, né, porque na minha máquina, eu sei exatamente qual que é o IP e a porta que os pacotes eles estão indo, que no caso é para o meu loopback, que é onde está o meu proxy SOC para rede Tor. Então bastou criar uma regra ali simples com iptables, que meu script ele já seria capaz de modificar absolutamente qualquer parâmetro ali que não estivesse criptografado daquele pacote. O problema é que se eu estivesse trabalhando diretamente em um nodo guardião, fazer essa regra para capturar o pacote TCP e marcar ele, seria muito mais difícil, porque apesar do servidor guardião ele receber aquele pacote do cliente em uma porta IP específico, que é o IP do próprio nodo, enquanto eu não descriptografar parte daquele pacote, eu não sei qual que é o nodo intermediário que ele está se comunicando. Ou seja, enquanto ele não descriptografar o pacote que ele receber, eu não vou saber para qual nodo intermediário eu vou ter que encaminhar aquele pacote. Então eu teria que fazer uma regra muito mais complexa para esperar aquele pacote ele ser descriptografado, para eu descobrir qual que é o IP e a porta do nodo que o meu nodo guardião ele vai se comunicar, para que eu possa assim fazer uma regra de redirecionamento para que eu pudesse modificar aquele pacote. Ou seja, seria um trabalho muito maior para a gente ter basicamente o mesmo resultado, né? Então, se eu tenho acesso à minha máquina, é muito mais fácil eu simplesmente colocar essa regra na minha máquina e modificar o pacote. E a verdade é que, de fato, eu estava conseguindo modificar, né? Ou seja, quando eu abro o Wireshark ali na minha máquina e tento acessar qualquer site através do Tor, eu consigo ver que todos aqueles pacotes estão sendo sim alterados, no caso colocando a flag que eu quero e também colocando o tamanho da janela que eu quero. A questão é que apesar dos pacotes que estão saindo da minha máquina estarem sim sendo modificados com as flags modificadas com a marca d'água, né, lá no lado do servidor eu não estava vendo nada, tudo que eu estava vendo era um monte de pacote TCP chegando. E como já tinha outras pessoas usando o meu nó de saída, eu precisei filtrar um pouco mais, porque
tinha muita gente usando o meu nodo, então eu não estava sabendo qual IP, qual pacote que era o pacote de quem, qual pacote era meu, qual pacote era de outro cliente. Para resolver isso, eu simplesmente setei um nó intermediário fixo na minha máquina, né? Então eu fui lá no arquivo de configuração do Tor e coloquei um nó intermediário fixo também. Dessa forma, eu saberia exatamente qual IP iria se comunicar com o meu nó de saída, né? Porque eu controlava o nó de saída. E mesmo agora, eu sabendo qual era o IP que estava se comunicando comigo, né? Ou seja, o IP que estava intermediando aquela comunicação, todos os pacotes que eu recebia do nó intermediário não tinham as flags. Ou seja, a técnica de adicionar uma marca d'água, ela não estava funcionando no Tor. E se eu tivesse parado para pensar como que o Tor ele faz a comunicação entre os relays, ficaria óbvio desde o início que essa técnica nunca iria funcionar na rede Tor, simplesmente por causa da forma como os nodos Tor se comunicam entre si. Se a gente tivesse um tunelamento de pacotes totalmente cru dentro desse circuito, né? Ou seja, o pacote que eu pego, eu envio para aquele relay, aquele relay simplesmente sai encaminhando aquele pacote até chegar no node de saída. De fato, quando eu estivesse monitorando o meu node de saída, era para eu ser capaz de ver o pacote modificado e assim ser capaz de correlacionar ele. O problema é que o Tor ele não faz um tunelamento direto, como se fosse uma única conexão ali através dos 3 nodos. A questão é que cada nodo estabelece uma conexão única através do SSL para o compartilhamento de dados. Ou seja, a minha máquina cliente, antes de enviar de fato o pacote TCP ali para o nó guardião, primeiro ele estabelece uma comunicação SSL. Essa comunicação SSL é o que eu consigo interceptar, né, e adicionar ali a marca d'água naquele pacote SSL. Uma vez que o nó guardião ele recebe aquele pacote através da conexão SSL, ele vai descriptografar o conteúdo daquele pacote, que na verdade a única coisa que ele vai descriptografar é o endereço IP ali do nó intermediário, né, para quem que ele tem que encaminhar aquele pacote. E quando ele descriptografa aquele pacote, ele estabelece uma nova comunicação SSL com o nodo intermediário. Ou seja, toda aquela modificação que eu fiz no pacote TCP só vai ficar naquela comunicação direta. A partir do momento que o próximo nodo estabelece uma comunicação com o outro nodo e envia os dados, toda aquela marcação que eu fiz anteriormente se perdeu e ficou no nodo guardião. A única chance desse ataque de marcação ele realmente funcionar era se eu controlasse todos os 3 nodos. Não bastaria eu controlar apenas 2, que no caso seria o guardião e o de saída. Eu teria que controlar os 3 nodos para que em cada chamada eu conseguisse saber que aquele pacote ele foi o pacote modificado, e quando ele descriptografar o conteúdo e fazer uma nova chamada, eu adicionar a marca d'água naquele outro pacote, para que quando ele chegar no próximo servidor eu consiga saber que é aquele mesmo pacote que eu recebi lá no início. Ou seja, esse é um ataque muito mais teórico do que prático, né? Porque se controlar 2 nodos já é algo extremamente difícil, quem dirá controlar 3? Ou seja, a própria natureza de como os relays do Tor se conectam torna esse ataque de injeção de pacotes praticamente inútil. Mas já que eu estava controlando um nó de saída, né, eu queria saber até onde que eu poderia ir simplesmente controlando um nó de saída do Tor. Apenas com um nó de saída é muito difícil você fazer um ataque de correlação, saber o endereço IP real daquele cara que está tentando fazer aquela chamada HTTP, né, HTTPS. Só que apesar disso, controlar apenas o nó de saída pode ser algo realmente muito crítico, porque veja só, dentro do meu servidor de saída, tudo que eu fiz foi simplesmente configurar uma regra de firewall, bem semelhante àquela regra inicialmente que eu fiz lá para capturar todo o tráfego que estava indo na minha porta SOCKS. Só que dessa vez eu fiz uma regra ali com iptables que basicamente pega tudo que está indo para a porta 80 ou para a porta 443 e redireciono para uma porta local, né, que é onde estaria rodando ali um proxy. Com esse proxy local, eu consigo não só ver os pacotes que estão passando ali HTTP, né, como eu também posso utilizar de técnicas como de
o TLS Intercept, que consiste em você utilizar uma espécie de proxy transparente para interceptar até mesmo comunicações HTTPS com criptografia. Como eu tenho controle da máquina que está fazendo as chamadas, eu posso perfeitamente descriptografar até mesmo os pacotes HTTPS. E olha só que interessante, uma vez que eu tenho acesso ao pacote completamente descriptografado, veja, não só o pacote do cliente, tá? Porque, por exemplo, nessa etapa aqui, eu já seria capaz de pegar talvez um pacote post ali, passando um nome, um usuário e uma senha, né, para capturar logins, ver o que o cara está acessando, mas principalmente eu também tenho acesso à resposta que o servidor ele vai dar para aquele cliente. Então, por exemplo, quando o cliente ele tenta acessar a página de algum site através do meu nodo Tor, o site ele vai responder para o cliente, né? E eu tendo controle do que o site vai responder para o cliente, eu posso injetar ali dentro absolutamente qualquer coisa. Eu posso injetar desde uma marca d'água. Então, por exemplo, como eu tenho acesso ao pacote sem criptografia, eu posso adicionar no header HTTP uma marca d'água, e quando aquilo chegar para o cliente, vai estar a marca d'água que eu coloquei. Claro que na prática isso daí não significa nada, né? Porque eu não vou conseguir saber para onde que essa marca d'água ela foi. A única forma de eu saber isso é se eu tivesse controle total da máquina da vítima para saber o que foi que chegou. Porém, mais do que adicionar uma marca d'água na resposta, eu posso adicionar absolutamente qualquer código ali HTML. Eu poderia colocar uma página de phishing, eu poderia colocar uma injeção JavaScript, né, colocar todo um código JavaScript. E veja, isso daqui seria para qualquer site que o cara ele fosse acessar. Então, independente do site que o cara ele fosse acessar, o meu proxy ele seria capaz de pegar a resposta do servidor e colocar ali, por exemplo, um código malicioso JavaScript, né, que tenta, bom, desanonimizar ele ali através do JavaScript, algum recurso de aceleração de hardware da máquina da vítima. Eu poderia tentar forçar o browser dele através do próprio JavaScript a tentar fazer uma chamada em algum outro protocolo que tentasse revelar o IP dele, né? Talvez uma chamada ali FTP através do browser ou alguma coisa assim do tipo, ou seja, simplesmente modificando o código que a página retorna. Eu poderia colocar um XSS, colocar um formulário para ele digitar alguma coisa. E a ideia é que, como ele está acessando o site que ele quer, não vai parecer que é phishing, né? Porque ele está digitando o site que ele quer acessar, independente do site que ele quiser acessar, o meu código malicioso vai ser injetado na resposta. E apesar desse parecer um ataque extremamente crítico, a verdade é que mesmo assim, para eu ter sucesso com esse tipo de coisa, vai depender muito de como o cara ele tá utilizando ali o Tor, né? Por exemplo, uma das recomendações é a gente não utilizar JavaScript no nosso navegador para evitar esse tipo de problema, utilizar um navegador preparado para evitar até mesmo o abuso, né, de fragilidades que o navegador ele possa ter. Mas a verdade é que, apesar de ter sido um fracasso esse teste, foi um exercício extremamente interessante e curioso, e que eu achei interessante contar aqui para vocês. A minha ideia é justamente tentar praticar, né, fazer outros exercícios com outros tipos de ataques e técnicas de desanonimização da rede Tor, e contar aqui para vocês desse mesmo modo, né, que é como se fosse contando uma história mesmo. Mas é isso, guys, vou ficando por aqui. Desculpa por ter ficado tanto tempo sem postar vídeo, principalmente a galera que era membro do canal. Mas é isso, guys, comenta aqui o que você achou, ou até mesmo comenta aqui qual técnica eu posso tentar da próxima vez para desanonimizar um tráfego na rede Tor, porque eu monto o laboratório, tento fazer lá, gravo bonitinho e faço mais um vídeo aqui para vocês. Mas é isso, guys. Happy hacking a todos e até a próxima.